Olá pessoal, bem-vindos a mais uma campanha da Rafus Press no Catarse. E hoje será o Câmera Obscura, né? São os relatos estranhos, né? De Red Oliver. Tivemos a autorização do autor, né? Compramos os direitos por um preço mais simbólico, obviamente, né? Somos uma editora que tem pouquíssimos recursos, né? Então a gente conversa com os autores compreendem a proposta, né? E vamos publicar então contos de Red Oliver retirados destas coletâneas, como esta ou esta. Essa é a primeira coletânea do autor, esta é a segunda. E essas são coletâneas mais recentes. Essa aqui eu acho que saiu em 2010, né? Aqui nas edições Tartarus Press. As edições da Rafus Press vão seguir esse padrão da Tartarus Press, né? Que é esse padrão de edições um pouco maiores, né? Que, especialmente o Dreams of Cardinal Victorino, acho que é o maior de todos, né? Tem esse padrão meio de Royal Octavo. Royal Octavo é esse tipo de formato de livro um pouco maior, não é? Então ganhou esse nome, especialmente nos países de língua inglesa, né? Que eu acho muito bonito, chamam de octavo, né? Royal Octavo. E nesse pequeno vídeo eu vou fazer uma apresentação do autor. Além desses livros, eu tenho também, como colecionador da obra de Red Oliver, que eu tenho imensa admiração, eu tenho também The Hauntings, que é uma obra ilustrada do autor, pra ter uma ideia, né? Ele é um excelente ilustrador, que até fez ele mesmo de vampiro. E é uma espécie de abecedário, é uma outra pegada. Quem sabe um dia no futuro eu traga, né, esse material. Esse saiu pela Zagava. Edição belíssima, né? Mas vou falar um pouco do autor, de como eu tive contato com esse autor e do estilo dele. Na verdade, eu vou falar primeiro do estilo, depois como eu conheci o Red Oliver, inclusive pessoalmente. Como vocês podem ver, já publicamos uma entrevista dele como um aquecimento da campanha, né? E como eu conheci... Esse, aliás, foi o primeiro livro que eu adquiri dele. Ele lançou também, um pouco depois, um que chama Mrs. Midnight, que eu tenho digital, né? Mas eu coleciono, eu adoro essa edição. Embora ela não tenha aqui a orelha, é muito bem feita, o papel é mais grosso, eu acho, então ele não dobra. E tem a assinatura do autor, né? Todas essas edições aqui. Mas como eu conheci essa obra, bom, Red Oliver é um autor que já tem aí seus 70 e tantos anos, nasceu nos anos 50, né? E ele se formou em Oxford, ou em Cambridge, agora não estou lembrando, mas enfim, formando numa universidade tradicional inglesa. Ele trabalhou anos e anos, entre o final dos anos 70 e o final dos anos 80 e início dos anos 90, ele trabalhou no teatro, não é? Teatro, televisão, né? Essa parte de dramaturgia, ele foi produtor, ele foi dramaturgo, tem várias peças dele publicadas, fez algumas traduções de peças também, né? E dirigiu peças digamos assim, na Rua dos Teatros, na Inglaterra, né? A parte ali do Soho, enfim, na região ele tem bastante teatro na Inglaterra. Ele trabalhou ali muitos anos, né? E só em 2003, muito curioso isso, já no século XXI, ele escreveu algumas biografias, né? E só em 2003 ele começou a escrever horror mesmo. Narrativas curtas, né? Às vezes noveletas, então um livro como esse, como por exemplo Masks of Satan, que eu tenho aqui, muito bom, aliás, excelente livro. A introdução aqui desse livro vai estar também no projeto, além de um conto. Ele tem um aqui que chama Shades of the Prison House, a novela, tem mais de 50 páginas, né? Então realmente uma noveleta e tal. Mas ele também escreveu alguns romances, também no futuro, quem sabe, né? Que é o Virtue in Danger, que foi um dos livros mais lindos que eu tive em mãos. Vai ser uma edição de aniversário do Virtue in Danger, que eu justamente conheci em 2012, né? Vou fazer uma edição de acho que 14, 15 anos aí. E era um livro lindo, né? Foi o primeiro livro da Zagava, né? Que é essa editora que publicou esse.
alemã, eles publicaram também o Virtue Danger, e o Drácula Papers, que saiu recentemente pela Zagava por um preço absurdo, impossível de adquirir, mas tem digital, dá para adquirir o digital, e tem a edição da Shomu, né, que também é carésima e quase inencontrável. E, bom, como é o estilo de Red Oliver? Eu já contei quem é Red Oliver. Então, ele é um autor que ele teve já a sua vida formada, né? Então ele escreve e desenha, né? Isso é interessante. Os textos dele têm desenhos. Esse The Complex, aliás, esse conto estará, e essa ilustração também, né? Esse conto estará no livro, essa ilustração também, porque conseguimos um acordo do autor fornecer as ilustrações, né? Conversamos com ele e ele vai fornecer as ilustrações dos contos. É quase uma assinatura dele, não é? E ele ilustra alguns livros, né? Como ele ilustrou alguns outros livros também da Anna Taborska, saiu pela Zagava e tal. Mas como é o estilo do Red Oliver? Ele é um autor de estilo único, né? Ele trabalha muito o sobrenatural, só que é um sobrenatural que, primeiro, ele não tem indicações, né? É um autor que ele não fornece tudo de graça, digamos assim. As indicações do universo dele, do que está se passando, se é né, é um evento sobrenatural, se é da mente. Isso, né? Dificilmente ele dá muitas pistas, né? Não que os contos sejam vagos ou abstratos, eles estão bem concretos. Inclusive, é curioso porque alguns contos são históricos, você vê que se passa talvez nos anos 60, alguns até mais antes, mas a maneira como ele evoca os processos cotidianos e esses períodos históricos é tão bem feita, bem construída, que você tranquilamente poderia passar aquele conto numa época atual, né? Só sem a tecnologia, né? Então, é um conto que você absorve o leitor. Você fica absorvido enquanto você vai lendo e procurando as pistas, e essas pistas te fazem interpretar mais ou menos o que acontece. Nesse sentido, o Red Oliver ele é muito próximo do Robert Aickman. Inclusive, ele aparece nas entrevistas, né? Não sei se vocês lembram, eu participei da tradução da primeira edição de Robert Aickman no Brasil, que é um dos trabalhos que eu mais me orgulho, sempre, né? Louvo a iniciativa de Bruno Costa, da Ex Machina, de trazer e de Cid Vale, né? Uma edição das duas editoras, de trazer essa maravilha que é o Robert Aickman para o leitor brasileiro e participar disso. Também é um dos grandes momentos da minha vida como tradutor. E quando a gente lançou o vídeo, que eu ajudei a traduzir também as legendas, tem alguns depoimentos do Red Oliver, que, se não me engano, conheceu pessoalmente o Aickman, né, pela idade e tal. Então tem alguns aspectos que lembram o Aickman, né? É uma herança. Só que o Oliver ele é muito interessante porque ele se conecta ao mesmo tempo com o universo mais antigo do gótico vitoriano, das narrativas horríficas, né, horroríficas vitorianas, de um M.R. James, de um Henry James, de um Sacchi, né, o Munro, Hector Munro, de uma Vernon Lee, né, que inclusive estará na campanha acompanhando, né, que é uma influência do Red Oliver, de um Oscar Wilde, né, outra influência forte do Red Oliver. Então, assim, ele faz como se fosse uma espécie de ponte, né, inclusive reconhecida, né, aqui no Ballad of Dr. Caligari, que vem com Murder Mysteries, que é um dos primeiros livros dele, saiu pela Ex-Occident Press de Bucareste, que é aquela editora lendária, né, que hoje chama Monte Abraxas. Ele realizou uma finalização, uma espécie de fanfic de um conto do M.R. James, do grande Montague James, né, o grande autor de terror que foi traduzido e trazido aí no Brasil pela Clock Tower. Ele fez a finalização de um conto com a autorização, acho que não estava em domínio público ainda, com a autorização dos parentes e das pessoas ali que são os herdeiros do M.R. James, né? Então, ele tem essa conexão direta até, e ao mesmo tempo com essa narrativa de horror pós-surrealismo, né, que vem ali do Robert Aickman, da Escola Belga de Estranheza, vai desembocar
em parte naquele universo visionário do Clive Barker, quer dizer, é um terror muito independente e que se distancia um pouco da visão americana, a visão mais europeia de terror, se aproxima da ficção do leste europeu, né, Kafka, Kubrick, Meyrink, né, da ficção francesa, franco-belga, né, da escola de estranheza, que tem um pouco de aspecto surrealismo, inclusive, né, e de uma certa tradição visionária inglesa, né, que vai desembocar, como eu falei, em autores mais populares, eu acho, hoje é o Clive Barker, né, é o único autor desses, né, desse universo que realmente tem um acesso ao mainstream, adaptação e tal. Os outros, infelizmente, essa tradição inglesa acabou pouco conhecida, embora um dos esforços da Rafos é trazer para o leitor os autores ligados a essa tradição. Nem todos são ingleses, né? Tem dinamarquês, tem israelense, tem, né, que nós já publicamos, né? Tem, enfim, outros ingleses também, né? Americano, igual Brian Evenson. Então, é uma tradição de horror que segue outros parâmetros e que começa a ser mais reconhecida hoje em dia, né? Especialmente com Brian Evenson mesmo e outros autores aí que fazem um certo sucesso, americanos, né? Então esse é o Red Oliver, sobra, né? Esse é o estilo dele. Na campanha, como eu disse, vocês podem ver, a gente vai trabalhar os contos, mas também material extra relacionado a esse tipo de terror, e o material extra que a Rafos já trouxe para os leitores, né? E, enfim, seguidores da nossa editora, que são outros autores que trabalham terror dentro desses parâmetros muito peculiares, que é os mesmos que o Red Oliver segue, né? Que é um terror referencial, irônico, com um comentário social extremamente complexo, nada óbvio, extremamente complexo, e que resulta hoje em autores aí mais conhecidos, como Thomas Liguori, etc., né? Agora resta falar um pouco como que eu conheci o Red Oliver, né? Em 2012, eu estava realizando um trabalho de pesquisa a respeito de Ballard, do J.G. Ballard, James Graham Ballard, o autor de Império do Sol, Crash, né? Eu estava realizando a tradução de um romance experimental dele chamado The Atrocity Exhibition. Já comentei bastante disso. Realizei, a tradução está pronta, só não tenho editora, né? Ou direitos, né, para publicar pela Rafus Press. E nesse período eu comecei a pesquisar alguns aspectos relacionados ao Ballard. As publicações do Ballard independentes, ele chegou até a fazer uma espécie de um happening, né? Ele publicou um conto de horror surrealista dentro das publicações de um think tank de direita, enfim. E nisso eu descobri o fórum online, era muito comum, alguns autores que não têm mais contato com os leitores, né? Ter fórum online do Thomas Liguori, chama TLO, existe até hoje, Thomas Liguori Online. E lá eu conheci a Tartarus Press, na época chamava Ex-Occident Press, hoje é a Monte Abraxas, a Zagava, que antes era um sebo, né, que vendia esses livros mais independentes de terror e fantásticos, né? E depois se tornou o núcleo da Zagava Press, né, Zagava só, né? A Swan River de Dublin, a Centipede Press, que é americana, e outras editoras que trabalham esses autores, né? E é aí que eu conheci também esses autores, que são os que a Rafus publica, né? Rhys Hughes, Jonathan Wood, Damian Murphy, que tinha acabado de lançar um material em 2012 mesmo, chamado Infranoir, ele participa. Ele antes era leitor, né? Estava nesse fórum. Mark Valentine e outros tantos que a Rafus já publicou, né? E foi uma descoberta importantíssima na minha vida mesmo, né? Porque daí, como pesquisador, isso foi interessante para justamente ver um desdobramento de um tipo de ficção mais radical, inclusive, né? Do fantástico, do especulativo, em língua inglesa, que desembocou quase que num movimento de vanguarda, subterrâneo, não é? Com características ali daquilo que o Lagrange, né, era na França, ou o grupo Acéphale do Bataille era também na França, né? São grupos quase como uma organização secreta, né? E, enfim,
tem a sua própria dinâmica interna, que você vai aos poucos decifrando e conhecendo, e é fascinante. Então isso foi essencial, esse trabalho foi importantíssimo, e eu acabei dessa forma conhecendo o Red Oliver, e hoje, mais de 13 anos depois, trago para o leitor brasileiro conhecer também. Espero que apreciem a campanha, que possam colaborar e que conheçam esse material que é único, né? Pretendo fazer mais alguns vídeos sobre o Red Oliver, esse universo ficcional, que é o universo ficcional da Rafus Press, para as pessoas conhecerem melhor, falar um pouco mais das obras e tal, dos contos, né, de alguns aspectos estilísticos e tal. E, enfim, vejo vocês, né, enfim, quando puderem apoiar a campanha e conhecer a campanha, ou pelo menos divulgar, né. Agradeço a todos, um abraço e até a próxima.